Primeiro livro de Reis. Nós temos que entender que nós acabamos de sair de um governo onde que era um governo, igual eu falei, entre aspas, teocrático, onde que Deus governava. Quando o juiz se colocava na posição de Deus, era um governo teocrático. Quando não, tinha alguns probleminhas aí. Mas, entre aspas, era um governo teocrático. E nós entramos para o período da monarquia, onde o livro, nós vamos entrar agora no livro dos reis, onde o livro de Samuel relata o final, relata o governo de Saul, o governo de Davi, e no final a gente entra no livro dos reis. No final da vida de Davi, a gente entra no livro dos reis e entra com Salomão. Bora adiante, para a gente não perder tempo. No cânon hebraico, como nós já falamos na aula passada, os livros de 1ª e 2ª Reis compõem uma obra só. E o mais provável é que tenha sido uma obra de só um escritor. Vimos que este livro pode tanto ter caráter histórico como profético e teológico. O livro abrange um período de 400 anos. Irmãos, o livro abrange um período de cerca de 400 anos. Alguns defendem 382, outros 400, outros 400 e alguma coisa. Mas vamos lá. Contando a história do crescimento, depois o declínio do rei, que acabou dividido entre reino de Judá, que são levados para Israel, e de Judá, que são levados para o cativeiro. Vamos aí, agora eu quero a participação de todos, meu querido. Quero a participação de todos. Se você não sabe, fala assim, abre o microfone e fala, eu não sei. Se você sabe, fala assim, eu sei. Quer dar uma chutada? Pode dar uma chutada. Em quais reinos foram divididos Israel? E qual o motivo dessa divisão? Quem sabe aí? Quer levantar a mão? Não? Norte e Reino do Sul. Exatamente. Agora, outro. Você não, Zé. Outro aí. Vocês sabem por que foi a divisão? Zé, você sabe? Em que sentido, pastor? O Renan abriu... Divisão ou porque Deus permitiu? O Renan abriu o microfone aí. Por quê, Renan? Só ia dizer que eu também não sei. Alguém mais? Então, eu não sei qual a resposta o senhor está esperando. Se é a que o Senhor permitiu por conta dos erros de Davi. Agora, se for porque o povo pediu, foi na escolha de uma parte não querer seguir mais o filho de Salomão porque estava cansado da maneira que Salomão conduziu o povo, com impostos e tantas outras situações que para eles foi pesado demais. Tá vendo, gente? Isso é cultura pura, meu Deus. Se eu tivesse a perto de você, esfregar o braço um pouquinho assim para pegar um pouco dessa unção. Maravilha. Eita glória. É isso mesmo, mas vamos entender por quê. Irmão Zé, você tá certo, mas vamos entender o porquê. E como que isso aconteceu? A resposta aqui é o reino do norte, ou o reino da Samaria, que ficou Israel com 10 tribos, o reino de Judá, ou o reino do sul, que ficou 2 tribos. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, mas devido ao descontentamento em relação aos impostos, 10 tribos do norte separaram-se e proclamaram Jeroboão como rei. Israel ficou dividido. Israel, que ficou ao norte, com a capital em Siquém, Samaria, e Judá ao sul, com a capital em Jerusalém. Agora nós vamos começar a entender um pouquinho por que o povo tinha uma rixazinha entre o povo
de Samaria, que os judeus que derivam do reino de Judá não gostavam dos samaritanos, por causa dessa divisão. Você lembra quando Jesus chegou no poço lá e tinha uma samaritana lá? Ela perguntou, qual foi a pergunta que ela fez? Meu Senhor, então fala para mim, aonde a gente deve adorar? É em Jerusalém ou é nos montes de Samaria? E essa treta, essa rixa veio devido dessa época. O que aconteceu que causou essa divisão? O rei Salomão, ele fez o templo do Senhor e fez o maior império de Israel dessa época. Levantou o maior dinheiro que tinha. Mas ele fez isso tanto às custas de uniões que não agradavam a Deus, como princesas, que ele casou com 700 princesas e teve 300 concubinas. E isso, para ele levantar esse dinheiro, ele levantou altos impostos. E levantou uma coisa também, irmão Zé. Ele levantou a escravidão de novo. Ele instituiu a escravidão de novo em Israel. Aí o que aconteceu? Pegava o povo escravo, colocava o povo escravo para trabalhar nas minas do rei Salomão. Tanto a riqueza de Salomão era tanta que os utensílios de pratas que eram utilizados lá na época, irmãos, não lavava, eles usavam os utensílios de prata e jogavam fora. Tamanha riqueza do reinado de Salomão. Aí o que aconteceu? Quando Salomão morreu, Roboão, seu filho, assumiu. E o que aconteceu? Ele falou assim, não, eu não vou arredar o pé. Meu pai foi desse jeito, mesmo o povo reclamando para ele. Meu pai foi desse jeito e eu vou continuar na mesma pegada do meu pai. Meu pai foi rico e eu vou ser também. A pegada dele foi essa. O que aconteceu? 10 tribos descontentes com o que estava acontecendo se revoltaram e elegeram Jeroboão como seu rei e dividiram. Apartaram. Então ficou dividido. 10 tribos, vamos ver aqui embaixo, aqui, ó. Esse foi o reinado aqui, ó, o reinado de Saul. Foi em vermelho, pequenininho aqui no meio, tá vendo? O reinado maiorzinho foi o reinado de Davi, que foi esse outro maiorzinho aqui. E o reinado de Salomão incluiu até um pedacinho maior aqui, entendeu? Aí o que aconteceu? Foi dividido em 2 reinos, como a gente está vendo nessa outra foto aqui. Essa foto, essa parte em verde, como a gente está vendo a legenda aqui, ó, essa parte em verde ficou com o reino de Judá, ou o reino do sul. A outra parte em amarelo, aqui laranjada, ficou o reino do norte, ou o reinado de Israel, entendeu? Foram feitas esta divisão. Só que esta divisão não foi boa para nenhum dos 2 lados. O próprio Jesus disse que um reino dividido não prevalece. Quando eles eram maior, eles tinham mais força. Aqui outro que ficou mais claro, essa divisão. Quando eles eram maior, eles tinham mais força. Os inimigos vinham contra ele e eles conseguiam resistir mais. Mas quando dividiu, começou a quebrar a força, entendeu? A gente vai ver um período de escravidão do Império Assírio, que levou o reino do norte inteirinho. Aqui, ó. Esse aqui, o reino do norte está aqui, inteirinho. Levou ele escravo, para o primeiro exílio. O reino de Judá também levou no seu final. O que acontecia no período da Síria? Nesse reinado assírio lá, ele não tinha por costume de manter-se os povos. Qual que era a estratégia da Síria? O reinado da Síria foi uma expansão muito grande. E essa expansão muito grande também foi o motivo da queda dela. Eles pegavam os povos que eles pegavam, capturavam e dissipavam entre os lugares, porque ele dissolvia a cultura do povo. Se o povo não tinha uma cultura, não tinha por que eles defenderem uma bandeira. E fizeram isso com a tribo do norte. Dissolveram toda a tribo do norte. A tribo do sul escapou um pouquinho, Judá. Mesmo sofrendo algumas opressões da Síria, eles escaparam um pouquinho. Eles foram depois dominados
escravizados pelo Império Babilônico. O Império Babilônico é esse que nós temos aqui, ó, em vermelho, que foi um império muito grande, esse Império Babilônico, que derrubou o Império da Síria, por causa de contendas políticas que eles tinham no meio deles e por causa da expansão. Como eles tinham expansão, eles não conseguiam manter o seu território todo sob a guarda deles. Só uma ressalvazinha, o Império Assírio tinha como a capital Nínive. E o que acontece na capital de Nínive? Por que Jonas resistiu a Nínive também? Um dos motivos era porque Nínive era a capital do reino em que tinha feito Israel de escravos. Tinha dissipado aquela cultura. Mas aqui a gente vê o Império Grego também, onde que a gente não vai falar desse Império Grego, mas a gente vai falar também do Império Persa e da importância desse Império Persa. Por que do Império Persa? Por que do Império Persa? O Império Persa, ele permite que a cultura do Império Persa permite que os povos voltem. O Império Persa foi que derrubou o Império Babilônico. Só para ressaltar, o Império Babilônico foi o que fez, eles sim levaram cativo o povo de Judá, o Reino do Sul, o Império Babilônico. Eles ficaram 70 anos cativos lá. Aline, liga o ventilador para mim, por favor. E depois que veio o Império Persa, e esse Império Persa, o povo do Reino do Sul já tinha sido instituído de novo pro seu, na verdade, o povo do Sul, no finalzinho, ele tinha sido instituído pelo rei Ciro, rei Nabucodonosor, que conquistou eles no Império Babilônico. Mas o Império Persa, pelo rei Ciro, permitiu que o povo voltasse para lá, para restituir o seu reino de novo. E o Reino do Sul decidiu voltar, o Reino do Sul. E só algumas pessoas, nem todos quiseram voltar, mas alguns quiseram voltar e reconstruir suas casas, reconstruir sua vida, adorar a Deus aqui lá. Mas isso foi no Império Persa. Bora lá? Adiante, um pouquinho. Falei isso só para a gente entender qual que foi, como que foi essa tomada, historicamente falando. O livro registra a decadência da monarquia em Israel, desde os últimos dias de Davi até o exílio da Babilônia. Por que eu entrei no exílio da Babilônia? Para a gente entender o que aconteceu. E por que isso aconteceu? Porque Davi foi um rei que não permitiu a entrada de outros deuses lá em Israel. Já os outros reis, até o próprio rei Salomão, que se corrompeu com as suas rainhas, corrompeu todo o povo, todo o reinado de Israel, que era um reinado único. Chegando até um ponto de ter Baal como o baalismo como a religião oficial em alguns reinos. Mas a gente vai ver isso devagarzinho aí. O livro registra a decadência da monarquia de Israel, desde os últimos dias de Davi até o exílio da Babilônia, testemunhando quase 4 séculos. Aqui já não fala que foi 4 séculos, tá? Quase 4 séculos, destacando a construção e a destruição do templo. Reis e a continuação a continuação dos livros de Samuel. Como o nome sugere, este livro registra os acontecimentos da família real. Contudo, a partir do reinado de Salomão e dos reis de Judá e Israel que o sucederam. Recapitulando. Irmãos, só um minutinho, por favor. Aulas passadas, eu fiz uma recapitulação antes da gente entrar na aula. Mas creio eu, meus queridos, que a gente não precisa fazer recapitulação
em questão de completar, visto que no final de quase toda a página, você volta para trás, tá lá o motivo da onde que completa. Tá lá onde que completa. Vamos lá. Ó. A1. Este livro pode ter caráter, tal. Vamos só ver onde que tá. Ó. Aqui, ó. Vimos que este livro pode ter o caráter tanto histórico como profético. Então é só voltar um pouquinho para trás que a gente consegue completar. E as outras questões para trás foram tudo de completar. Igual aqui a gente está vendo. Tudo de completar. Eu acho que não tem assim um contexto maior para a gente poder ficar voltando. A gente perde muito tempo no começo da aula. Bora adiante. A autoria desse livro. A tradição judaica afirma que Jeremias foi o autor de Reis, o que é incorreto, porque nenhum autor é indicado no livro. Há evidências que vários livros foram escritos por autores individuais durante o tempo em que é registrado nos próprios livros. A fonte de pesquisa é encontrada no próprio livro de Reis, como o livro da história de Salomão. Esses são livros contidos dentro do Reis. Nessas passagens aqui, fala assim, ó, conforme o livro de Salomão, aqui, conforme o livro dos reis de Israel, que são outros livros, conforme o livro dos reis de Judá, tá escrito lá dentro, entendeu? Mas não se dá a autoria do próprio autor. Isso é incerto. Se alguém afirmar com certeza de quem é o escritor, irmão, eu não vou falar que é mentira, que é uma palavra muito forte, mas podemos falar assim que há indícios, entendeu? É certo que houve uma única pessoa que fez a seleção de textos a partir das fontes históricas pré-existentes, que foi o caso aqui que eu falei, no livro de Salomão, no livro de Reis de Israel, no livro de Judá. Se Jeremias foi o autor, um outro escritor terminou seu trabalho. A suposição que um escritor que tivesse ele mesmo experimentado o exílio e que tivesse acesso aos materiais escritos produzidos previamente justifica a tese, dando atenção que a apêndice final do livro de Jeremias, que repete quase literalmente que foi registrado na conclusão de 2 Reis 25. A data. Podemos supor antecipadamente, podemos pressupor que o autor tinha acesso a documentos registrados que registravam o ministério dos profetas e que havia experimentado o exílio. As referências são essas, Reis 8, Reis 9, Reis 12, são estas as referências. Os relatos deveriam ser transmitidos aos remanescentes do exílio, dos sobreviventes que permaneceram na terra, do povo que voltara do exílio, de todas as gerações dos que retornaram e que se sucederam àqueles que permaneceram na terra do seu exílio. Que foi o que eu falei. Algumas pessoas decidiram voltar, outras pessoas decidiram ficar. Por quê? Essa parte que está falando do exílio aqui é o exílio de 70 anos do reino da Babilônia. Porque o outro exílio não foi um exílio. Exílio, o que é esse exílio? O pessoal foi tomado dos 2 reinos do sul e levado cativo para a Babilônia. O reinado da Síria não fazia isso. Ele dissolvia o povo e mandava um para cada lugar. Tanto que até os dias de hoje, o reino de Israel não se restabeleceu por inteiro. Somente as 2 tribos que voltaram lá para habitar novamente, que foi a tribo de Judá que originou o nome dos judeus que a gente vê hoje. A maioria dos estudiosos concorda que boa parte do livro foi escrita antes da destruição de Israel, no ano 586. E há concordância quanto à data da finalização,
562 a.C. Mais uma recapitulação. Vou tomar uma aguinha aqui. O tema central é a trajetória da monarquia dividida, chamando a atenção para as diferentes metodologias de governo. Por um lado, Judá esteve relativamente estável, enquanto Israel foi caracterizado mais pela sua instabilidade. Agora vamos entrar um pouquinho no que o irmão Zé falou, de vontade de Deus. Por quê? Conforme a vontade de Deus. Porque Deus prometeu para Davi que manteria a sua família no poder. Porém, seria dividido o reino. E cumpriu-se dessa forma. Por quê que foi dividido o reino? Por causa da perversão e por causa das transgressões. Por que por causa das transgressões? Qual que era o mandamento de Deus, no caso? O mandamento de Deus era que o povo não se misturasse com outros povos, porque automaticamente, quando se misturasse com os outros povos, iria se prostituir em questão de deuses. Ia trazer a cultura de outros povos para dentro de Israel e automaticamente aquelas culturas iam corromper os estatutos de Deus. Qual que era o Shema que a gente viu na aula passada? O Shema de Deus. É o primeiro mandamento que Jesus falou lá. Amarás a teu Deus de todo o teu coração e todo o teu entendimento, não terás outro Deus diante de ti. Esse era o Shema. E o que acontecia com a corrupção, vamos falar assim, com o corrompimento do povo? Trazia outros deuses. Salomão, cara, teve tanto Deus que Salomão adorou, cara, que tem livros escritos por ele até hoje de teoria de demônios, essas coisas, de tanta coisa que ele adorou. Porque se corrompeu trazendo pessoas para dentro da sua casa. E o que aconteceu? Através disso foi dividido o reino. Os temas podem ser variados, contudo se destaca o povo eleito de Deus. Quem que é esse povo eleito de Deus? O povo de Israel. Os agentes do reino de Deus, servindo como profetas. Deus levantou profetas nesse reinado para falar assim: você está errado, não tem jeito, você tem que levantar, tem que voltar aos caminhos do Senhor. A essência de Deus, juntamente com a sua santidade e a casa da adoração. A aliança. Qual que era essa aliança? Era a aliança que Deus tinha feito com o povo de não adorar outros deuses e de manter o seu estatuto na presença do Senhor. Foi a mesma aliança que Moisés fez com Josué. Qual que foi? Esforça-te e tem bom ânimo. Assim como foi. Deus chama para ele, assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Estuda, somente estuda, mantenha os seus pés debaixo do livro da lei. E tudo quanto você fizer, vai prosperar. Essa é uma das alianças. Mas não ter outros deuses diante de ti, engloba tudo nisso. Monarquia e a monarquia, que foi a instituição dos reinos, ou dos reis. O livro registra 4 séculos tumultuados como uma interpretação profética de cada rei como cada rei afetou o declínio tanto de Israel como de Judá, revelando a história que é registrada pela lei moral, destacando a rebeldia, o arrependimento, perdão, junto à fidelidade a Deus, destacando a responsabilidade individual. Recapitulando, o conteúdo e a estrutura do livro. Podemos destacar vários fatores, como, por exemplo, nenhum rei de Israel serviu a Deus com o coração grato e dedicado, exceto o rei Jeú, que servia a seus próprios propósitos.
Vamos lá. Durante esses 400 anos, tanto o reino do norte, Israel, como o reino do sul, tiveram entre 19 e 20 reis. Olha, presta atenção no que eu estou falando. Todos os reis de Israel, que é o reino do norte, quando eu falar Israel, é o reino do norte. Quando eu falar Judá, nós estamos falando do reino do sul. Beleza? Firmado? Todos os reis de Israel, após a divisão, todos os reis, todos, se corromperam, se prostituíram com outros deuses. Nenhum deles fizeram conforme a vontade de Deus. Todos os entre 19 e 20 reis ali, vamos arredondar para 20 reis, que alguns ficou só um pedacinho. Os 20 reis se corromperam. Já em Judá, os 19 a 20 reis, vamos pôr 20 também, os 20 reis, 9 deles fizeram o que era bom e reto aos olhos de Deus. Entendeu? Mas 11 deles fizeram o que era contrário. Aqui, ó. Aqui na revista fala de 19, alguns livros falam de 20 reis. Dos 19 reis de Judá, que sucederam a Salomão, 8 se dedicaram a Deus. Em algumas literaturas falam 9. E 11 se rebelaram contra Deus, servindo a outros deuses. Vamos lá, numa passada rápida. No reino de Israel, nenhum rei fez o que Deus queria. Todos os reis se corromperam. Por isso que eles foram dissipados primeiro. Por isso que eles foram dissolvidos pelo rei da Síria primeiro. E o rei de Israel, o rei de Judá, ficou mais firme por um tempo, mas se corromperam também. O que aconteceu? Eles vieram para o exílio depois. Continuando aqui, nesses 400 anos, Deus revela-se paciente, compassivo, misericordioso e gracioso. Na sua retidão e justiça, não foram esquecidas, exibindo com ira, com a maldição da aliança após ameaças, juntamente com as advertências. Você sabe o que eu não entendo, meus queridos? Eu não entendo que o povo de Israel são preconceituosos. O judeu, é preconceituoso. Eles não aceitam que qualquer um seja judeu. Mesmo que o cara for um prosélito, que é um judeu que aceita depois a tradição judaica, eles não aceitam direito a pessoa, sendo que eles mesmos se corromperam um punhado de vezes e Deus aceitou eles de volta. Misericórdia, como é que entende a cabeça de um povo desse, né? Vamos lá. Esboço do livro. O esboço do livro é muito simples. Destaca a coroação de Salomão e depois se destaca a divisão do reino até a morte de Acabe. Vamos lá. Na coroação de Salomão, o que acontece na coroação de Salomão? O seu pai dá uns conselhos para ele. O primeiro conselho que ele dá para ele, fala para ele ser homem. Olha, ser um homem e ser temente a Deus. Vamos ler o que está falando lá em 1 Reis, no capítulo 1, no versículo 11? Vamos ver aqui. Bem. Não quer vir? Deixa eu abrir aqui. 1 Reis, do 1 ao... Aqui, ó. Estava até na parte que eu estava lendo. 1 Reis, do 1 ao 11. E Davi se envelheceu, já de idade avançada, cobriram de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso seus servos puseram... Ué, eu acho que eu errei aqui no contexto. Aqui não errei, não. Não, é isso mesmo. Perdão.
Mas é isso mesmo. Não. Vamos lá, irmãos. Aqui tá entre o 1 e o 11, que foi a coroação de Salomão. Mas vamos lá, os conselhos, eu tinha pegado até os conselhos que... Vamos ver aqui na internet, rapidinho, já olho aqui e a gente já mata essa questão. Aqui, ó. Quando se aproxima o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, seja homem. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e exige que ande nos seus caminhos. E obedeça aos seus decretos e seus mandamentos, às suas ordens e aos seus testemunhos, conforme acha escrito no livro de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer, por onde quer que andar. O mesmo conselho que Deus deu para Josué. O mesmo. Medita na lei do Senhor, e tudo quanto fizer, nisso prosperará. O segredo, já falei para os irmãos, o segredo da prosperidade é meditar na lei do Senhor. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Seus descendentes cuidarão da sua conduta. E se, olha aqui, e se, meu saudoso pastor Pedro me ensinou que o se é uma condição. E se me seguirem fielmente, de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito... Aqui, ó. Primeira parte do conselho foi muito boa. O problema foi aqui, que começou aqui os erros. Você sabe muito bem que Joabe, filho de Jeruia, me fez o que fez com os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter. Ele os matou derramando sangue em tempo de paz. Agiu como se estivesse em guerra. E como aquele sangue manchou o seu cinto e suas sandálias. Procederá com sabedoria que você tem. Não deixe-o envelhecer e descer em paz à sepultura. Já mandou matar um. Logo no último, começou bem, mas terminou mal. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles apoiaram quando fugiu o seu irmão Absalão. Essa parte está boa. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o Benjamita, de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia que fui a Manaim. Mas depois desceu ao encontro do Jordão. E lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Davi prometeu que ele não mataria. Mas aqui está mandando Salomão matar o cara. Mas agora, não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer sanguineamente à sepultura. Começou bem, olha aqui. Então descansou Davi com os antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, e 7 anos em Hebron, e 30 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e reinou, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Ei, ai, ai. Começou bem e terminou mal. Aí depois houve a divisão
até o reino de Acabe. Vocês lembram de Acabe? Rei Acabe? Esposo de Jezabel? Então, vamos lá. A conspiração de Adonias e a doença de Davi. Qual foi essa conspiração? Como Adonias clamou por um trono que não lhe pertencia, ele semeou. Este ato egoísta colocou o seu próprio desejo de poder acima do bem-estar do seu povo e da vontade de Deus. A conspiração de Adonias foi uma tentativa do filho de Davi de roubar o trono de Salomão, qual já tinha sido confirmado por Deus. Adonias contou com o apoio de Joabe e Abiatar, mas não teve o apoio dos outros, como o sacerdote Zadok, Benaia, o profeta Natã, Simei, rei, e a guarda especial de Davi. O coração de Salomão como rei, pelas 12 tribos, é outra divisão. Os últimos conselhos de Davi a Salomão, está aqui, nós já lemos. O reinado de glória e sua posteridade de Salomão. A decadência de Salomão e sua morte, no capítulo 11. A parte 2, que é a divisão. Desde a divisão até a morte de Acabe. A divisão do reino, que nós já falamos muito. Pecado e apostasia e morte de Jeroboão. Qual que era o pecado? Gente, ele colocou como religião oficial a adoração a Baal. Eles prestavam sacrifício de crianças a Moloque. O reinado e morte de Roboão, que era o reino do sul. Reinado de Abias e Asa em Judá. O fim da primeira dinastia de Nadab. A segunda dinastia de Israel, terceira dinastia de Israel, quarta dinastia de Israel, o reinado e morte de Josafá. Vamos lá. Em resumo, o livro dos reis fornece a história da relação de Deus com o povo da aliança durante o reinado de Salomão e dos demais reis até o cativeiro babilônico. Do capítulo 1 a 11, encontramos Salomão sucedendo por decreto de Deus e de Davi ao trono real, governando por 40 anos. Deus apareceu-lhe e o abençoou em grande maneira, porém, por sua vez, as mulheres estrangeiras lhe extraviaram o coração, fazendo-o adorar os ídolos. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter edificado o famoso Templo de Salomão com toda a sua glória. Nem depois de reconstruído os templos, às vezes foi reconstruído, teve a glória do Templo de Salomão, do primeiro Templo de Salomão. Após o capítulo 12, temos a divisão do reino até a morte de Acabe. Roboão recebe o reino de seus pais, Salomão. Mas Deus puniu a família de Davi, tirando-lhe 10 tribos, que formaram a nação de Israel, enquanto os filhos ou descendentes de Davi continuaram reinando sobre Judá e sobre Jerusalém. O primeiro livro de Reis conta com relatos do reinado de Salomão, Roboão, Abias, Asa e Josafá, reis de Judá. A apostasia de Jeroboão, fazendo 2 bezerros e levantando o povo de Israel a afastar-se de Deus, levando a ter a rejeição do próprio Deus. Vocês lembram quando que foi instalado, quando que foi levantado bezerros de ouro? No deserto. O cabra fez o mesmo erro. O que mostra isso, meus queridos? Eles se afastaram da lei do Senhor. Deus já tinha mostrado o que tinha feito no passado. Eles se afastaram de novo. Vamos continuar. E sucederam reis impuros e idólatras. Durante o reinado de Acabe, temos a história e o ministério de Elias. A seca, o sacrifício no Monte Carmelo, a morte dos sacerdotes de Baal, a chuva, a fuga e a experiência com Deus, a depressão e a morte. Recapitulando, 19.
falta 19 minutos para nós terminar a primeira parte. Esse foi o livro de 1 Reis, que falava sobre isso. O livro de 2 Reis, vamos entrar no livro de 2 Reis aqui. Segundo o livro dos Reis, é uma continuação da história da queda de Judá e Israel, culminando no cativeiro de ambos. Temos aqui a mesma história de fracasso dos reis e do povo, uma história de apostasia e idolatria. Embora esse tenha sido o grande período profético de Israel, a mensagem dos profetas não foi ouvida. Qual que era a principal mensagem dos profetas? Arrependei-vos, arrependei-vos, volta para Deus, volta para Deus. E eles não voltavam, a mensagem não foi ouvida. A reforma que se realizava sobre os reis, como Ezequias, Josias, foram superficiais. O povo logo voltou ao seu pecado e continuou neles, até que nenhum mais remédio houve. Vamos lá, meus queridos. Eu costumo dizer, e alguns de vocês já ouviram até eu pregar sobre isso, que o reinado do povo de Israel, o povo de Israel em si, é igual a um gráfico. O povo vai subindo, 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 adorando a Deus e tal. Aí, de repente, em algum ponto ele se corrompe, vem a queda, a escravidão, alguém domina o povo de Israel. Aí eles começam a clamar a Deus, a reconhecer que é só há um Deus e que Deus pode tudo na vida deles. Eles começam a subir de novo, vai subindo, 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 adorando a Deus, clamando a Deus, buscando por misericórdia, decidindo que Deus é o único Deus e que só Deus faz. Aí entra alguma coisa, eles se corrompem de novo, começam a se prostrar perante outros deuses, vão à queda, vão escravos e começa de novo. E vai uma sina dessa mesma forma. O propósito. Um dos objetivos do livro de 2 Reis é mostrar como Deus agiu com justiça ao destruir o seu povo. Como é que a gente fala? Deus é amor, mas Deus é justiça também. Ele deixa o povo colher o seu próprio o seu fruto. O povo pecou, foi contra Deus, então eles vão ter que pecar, vão ter que pagar pelo que aconteceu. A base do julgamento de Deus era a aliança mosaica. E o que era essa aliança mosaica? Era Só um minutinho, gente, só um minutinho, por favor. O Azaf está dormindo aqui perto de mim, ele começou a acordar, acho que foi por causa do ventilador, também doentinho. Vamos lá. O que era a base disso? Era a aliança mosaica, registrada em Deuteronômios. O que é essa aliança mosaica aí? São os 10 mandamentos. O povo quebrava os 10 mandamentos e eles eram julgados conforme aquilo, conforme a lei mosaica. Se eu não estou enganado, é Deuteronômios 25. Eu não lembro ao certo de cabeça, mas está lá em Deuteronômio. Tanto os reis como os povos desprezaram. O autor mostrou que Deus está atualmente na história por meio dos profetas, de seus profetas. A intervenção de Deus ocorre em inúmeros milagres. Eliseu despertando a graça de Deus diante da humanidade. O livro era dirigido aos que viviam no exílio babilônico, que deveriam refletir sobre os fatos que aconteceu antes e se arrepender e se preparar para o retorno da origem. Esse foi o propósito do livro de 2 Reis e 1 Reis, escrito para o povo que estava no exílio, ou para o povo que estava longe de Israel, para que visse, enxergasse qual que foram as falhas
e voltassem a adorar a Deus. A data do livro de 2 Reis. Este livro se inicia durante o reinado de Acasias em Israel e de Josafá em Judá, prosseguindo até o exílio do rei Joaquim na Babilônia. Quem que foi esse rei Joaquim na Babilônia? Foi que o rei Ciro viu que o rei Joaquim era o reino por direito de Judá, estava na Babilônia, e decidiu levar ele para a mesa do rei, e ele ia comer todos os dias na mesa do rei. Recapitulando, o tema central da segunda parte do livro de Reis é a reforma promovida por Ezequias, reunindo um reino dividido. O clímax se achou no reino de Josias, segundo reformador do templo. Ambos têm destaque devido à devoção e inclinação ao Senhor. Isto falando do reinado de Judá. Pode ser resumido o livro como se segue. Destaca o reinado de Acasias até o cativeiro do reino do norte. Destaca-se o reino de Ezequiel até o cativeiro do reinado do sul. Desde o reinado de Acasias até o cativeiro do reino do norte. O fim da quarta dinastia de Israel, composta por Jeú, Joacás, Joás, Jeroboão II e Zacarias. A quinta dinastia de Israel. A quinta dinastia de Israel foi composta pelos reis Manaém e Pecaías, reinados de Atalia e Joás em Judá, o reinado de Jocás e Joás em Israel, o reinado de Amazias e Judá e Acasias, o reinado de Jeroboão II e Zacarias em Israel, a sexta dinastia, o Salum, e a sétima dinastia, Manaém e Pecaías em Israel. A oitava dinastia de Israel, Peca, onde que foi o Onri, Acabe, Acasias e Jorão. O reinado de Jotão, Acás em Judá. A última dinastia em Israel, que foi o último. Oséias foi o último rei de Israel. E o seu reinado durou 9 anos. Oséias foi o 19º rei de Israel. E subiu ao trono após assassinar o rei Peca. Desde o reinado de Ezequias até o cativeiro do reino do sul. O reinado de Ezequias, Manassés, que foi um cara horrivelmente ruim, esse tal de Manassés. Amon, Josias, Jeoacás, Eliaquim, Joaquim, Zedequias, o governo de Gedalias e fuga para o Egito, e a libertação de Joaquim, que após começar a comer na mesa do rei persa, rei Ciro, ele começou a falar quem que era o povo e tal, e que o povo o povo de Judá não era nenhuma ameaça, mas eles só queriam voltar para adorar a Deus. Então, meus queridos, essa foi a aula sobre 1ª e 2ª Reis. Vamos lá. Por que que o reinado deles caiu? Vamos lá, abre o microfone aí, levanta a mãozinha para me abrir seu microfone. Por que que o reinado deles caiu? Todo reino que se levantava, o reinado deles caiu. Por quê? Qual que foi o princípio da queda deles? Porque eles deixaram e começaram a criar deuses para eles. Sim. O princípio de tudo.
todos. Em alguns textos, inclusive no livro dos Reis, ele diz assim: e seguiram pelo caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Também. Volta mais para trás um pouquinho. O que fez eles caírem? Oi, Lid. Vamos, Josimar, vamos lá. Porque eles deixaram de seguir os estatutos de Deus, tipo, os mandamentos que Deus deixou, eles acabaram que se perdendo nele e acabaram seguindo outros rumos. Tudo que Deus falou para eles não fazer, eles estavam agindo contrário. Eles estavam fazendo, pegando imagem para idolatrar imagem e tudo mais que Deus deixou como mandamento para eles cumprir, eles não estavam cumprindo. Aí Deus meio que negou o reinado deles, do meu ponto de vista. Também isso. Mas o princípio de tudo. O que a Bíblia fala que é o princípio da queda? Pecado? O pecado já é a queda. Não, mas é isso mesmo. O orgulho. O princípio da queda é o orgulho. Por que eles pararam de buscar a Deus? Porque se acharam bons demais. Falaram, não, eu vou ficar seguindo o livro e tal. Os primeiros, tá? Porque, olha lá, como a gente vê, eu sou ruim com nomes, o rei Josias, se eu não estou enganado, ele acha um pergaminho lá, se arrepende e volta para trás de novo. Eles tinham perdido completamente o caminho, tinham perdido completamente o rumo de como eles iam servir a Deus. Olha para você ver. Durante um período de 400 anos foi isso. O povo de Israel tem muito de lembrar de quem que é Deus, de que família que eles tiveram e tal, mas eles se esqueceram completamente. E quando veio os persas, espalharam o povo lá para longe, disseminar a cultura deles, para eles não poder se reunir de novo e rebelar de novo contra o Império Persa. Este era a metodologia do Império Persa, era dividir para poder não deixar reunir. E reunir e relutar contra eles. Mas o princípio de tudo foi o orgulho. Eles acham. Salomão se esqueceu completamente dos caminhos do Senhor. Salomão, em toda a sua sabedoria, ele se perdeu. Construiu o templo do Senhor e se perdeu. Complicado, né? O orgulho precede a queda. A altivez de espírito precede a queda. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado, ser temente ao Senhor, não afastar os nossos pés do caminho do Senhor. Sempre estar, enquanto a gente estiver com o Senhor, enquanto a gente estiver debaixo do Senhor, debaixo do temor do Senhor, a gente vai estar bem. A partir do momento que a gente começar a deixar coisas de fora entrar, a deixar, como que a gente fala, ídolos, a deixar pessoas entrar na nossa vida, vai preceder a queda. Porque a palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Lá em Coríntios, se eu não estou enganado, fala que as más conversações corrompem os bons costumes. De tanto eles deixar a gente ficar no meio de gente, assim, não que a gente não deva ficar. Uma coisa é a gente ficar no meio das pessoas. Outra coisa é a gente fazer igual está escrito lá em Salmos 1. A gente fundir com eles.
entendeu? A gente ficar compactuando com eles. Nós estamos no mundo, somos enviados para o mundo. Deus chamou a gente para a gente ir como ovelha para o meio dos lobos, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente ir não significa estar. A gente ir, a gente estar no mundo não significa deixar o mundo entrar dentro da gente. A gente vai para o mundo. É igual eu costumo dizer, a gente tem que ser como o peixe, que mesmo o seu exterior todo sendo salgado, o seu interior continua sendo doce. Aí você fala, mas bacalhau é salgado. Bacalhau não vem salgado. Bacalhau não é um peixe. O bacalhau é uma receita que se faz com peixe que deixa o peixe salgado. Assim como carne seca não sai seca de dentro da vaca, não sai carne salgada. Nós temos que ser dessa forma. Mesmo em meio ao mundo, mesmo que tenha poder dado na nossa mão. Tem um ditado no mundo que fala aí, quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Mesmo que venha poder na nossa mão, mesmo que venha tudo na nossa mão, a gente não pode afastar os nossos pés da lei do Senhor. A gente tem que meditar nela de dia e de noite, porque quando a gente está ligado em Deus, conversando com Deus, com o nosso tempo voltado para Deus, a gente não vai deixar os maus costumes entrar na gente. E a escada do Senhor, a escada que nós subimos, a escada que vocês estão trilhando, cada um está trilhando, alguns já trilhou. Quem é pastor aí sabe que eu estou falando, que é uma escada contrária. Quanto mais, entre aspas, a gente sobe ministerialmente, mais a gente desce para a gente servir. Quanto mais a gente serve, mais a gente chega perto do Senhor. E quanto mais perto do Senhor a gente está, menos a gente é. A gente vê e fala assim, olha, eu sou menos, eu sou pouco, eu sou pequeno. Assim como Paulo falou, que ele não é nada. Assim nós temos que ser também. Amém, meus queridos? Algum comentário, alguma pergunta sobre o livro? Irmão Zé? Interessante pensar por esse lado, pastor. E a gente, indo lá no livro de Isaías, a gente vê do capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías vivendo com certeza entre os grandes, né? Afinal de contas ele era sobrinho do rei Uzias. Sim. E com certeza vivendo entre os grandes, ele espalha ai para todo mundo, mas ele é o bom. Aí depois que morre o rei Uzias, que ele tem que baixar a bola ali um pouco, né, dizer, mas aí é que ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aí ele olha para ele mesmo, ai de mim que vou perecendo. Mas até então ele só profetizava contra os outros, ele era só profetada. Aí quando ele diminui, é que ele olha para a pequenez dele próprio. Eu costumo dizer que quando ele saiu da corte, Isaías era um cara influente. Ele era um poeta e profeta. E ele era sacerdote, ele era influente. Tinha uma influência na cidade. E era primo do rei Uzias. Ele era o bambambam, patente alta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono e tal. Ai de mim, como bem dito, ai de mim que vou perecendo. Aí o que Deus fez? Um chamado para ele. Vem, eu te chamo. Quem vai enviar? Ele falou assim, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus irmãos, nossa aula aqui é sobre reis. Mas o final de semana que eu passei agora, eu fui no encontro quem acompanha, eu fui no encontro de pastores. E nós passamos a madrugada, alguns irmãos juntamente comigo, passamos a madrugada louvando ao Senhor. E eu comecei a lembrar do avivamento de Ashbury. E comecei a lembrar dos grandes avivamentos. Os grandes avivamentos vêm com reconhecimento de quão miserável a pessoa é. Quando eles começaram em Ashby, que a gente pode falar que a gente viu,
se eu não estou enganado, foi o ano passado, o ano retrasado. O ano passado? Eu acho que foi o ano passado mesmo. Que durante um culto normal, como qualquer outro culto, eles começaram a louvar, engrandecer. As pessoas começaram a entrar e confessar os seus pecados. Quando a gente confessa os pecados, a gente está assumindo que a gente não é nada. E que Deus é na nossa vida. Se esses reis fizessem como o rei Davi, que assumiu o seu pecado, que assumiu o seu erro, que assumiu a sua culpa, o reinado deles tinha sido um reino próspero. E não tinha se desfeito esses reinos. Que até hoje é desfeito o reino. E até hoje o templo de Salomão não foi reconstruído porque tem uma mesquita no lugar. É reconhecer. A gente reconhecer que a gente nada é, que é o contrário do orgulho. Eu costumo dizer o seguinte, quando alguma pessoa ofende a gente, se a gente é orgulhoso, a gente se sente ferido e a gente quer revidar. Mas quando a gente é humilde, que não é ser bobo, que é o contrário de ser bobo, não é ser bobo, tem gente que acha que ser humilde é ser bobo, ser humilde não é ser bobo. Quando a pessoa vem ofender a gente, não, calma. Eu já não sou nada mesmo, entre aspas, sabendo que não é nada, sabe? Mas essa foi a aula de hoje.